Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, mais uma vez eu espero que esteja todo mundo bem, que todos estejam conseguindo acompanhar os módulos, os conteúdos, fazendo os exercícios do livro, os exercícios extra, tirando as suas dúvidas. Caso aconteça algum problema, surja alguma dúvida, não deixem de falar comigo, de entrar em contato comigo, que eu estou disposta aqui para poder tirar todas as dúvidas de vocês. Então hoje a gente vai fazer a correção comentada dos exercícios do capítulo 5, do módulo 5 do livro, das páginas 48 e 49, sobre o conteúdo de Mesopotâmia. Então vamos lá. Os exercícios conceituais eu passei para vocês do número 1 ao número 5. Então, número 1. No Brasil, grande parte da população é protestante ou católica. As pessoas têm o hábito de ir às igrejas para professar a sua fé. As civilizações mesopotâmicas também construíram templos para professar a sua fé. Qual é o nome dado aos templos religiosos criados pelos sumérios? Qual era a sua principal função? Moleza essa. Então, qual é o nome dado a esses templos? Zigurates. E qual era a sua principal função? Além de servir como um ambiente religioso, servia para armazenar alimentos. Beleza? Somente isso. Então, os zigurates, além da função de templo religioso, também tinha a função de ser um local, um armazém, um local para armazenar alimentos. 2. Qual é a diferença entre o monoteísmo e o politeísmo? A sociedade atual, em sua grande maioria, é politeísta ou é monoteísta? Cite duas religiões que seguem o monoteísmo atualmente. Então vamos lá, tem três perguntas aí nessa questão. A primeira, qual é a diferença entre monoteísmo e politeísmo? Também é fácil e vocês têm que ter isso guardado na mente de vocês, porque ao longo de todo o ano a gente vai falar sobre isso. Religiões monoteístas e politeístas. Então vamos lá. Monoteísmo. A palavra mono significa um. Teísmo, Deus ou religião. Então, se Deus, mono, então é um Deus. Ou seja, uma religião monoteísta é uma religião que adora a um único Deus. Uma religião politeísta, a palavra poli significa muito. Então, muitos deuses. Politeísmo significa adorar a vários deuses. Então, monoteísmo, um único Deus. Politeísmo, vários deuses. Primeira pergunta respondida. Segunda, a sociedade atual, na sua grande maioria, é politeísta ou monoteísta? Se a gente pensar Ocidente, Brasil, as religiões que predominam são politeístas ou monoteístas? São monoteístas, porque as religiões que predominam, catolicismo, é o cristianismo em geral, né? O catolicismo, protestantismo, né? O evangélico. Então, essas religiões adoram um único Deus. Existem as religiões, e aí eu tô falando de Brasil, as religiões de origem africana, candomblé, umbanda, eles adoram a vários deuses. Então, essa religião já é politeísta, mas ela não é predominante no Brasil. Então, a segunda pergunta, a sociedade atual é politeísta ou monoteísta? É monoteísta. E aí, a última pergunta, cite duas religiões que seguem o monoteísmo atualmente. Então, a gente pode falar cristianismo, podemos falar do islamismo, que tem um único Deus também, o judaísmo também. Aí eu já dei 3 para vocês, então vocês podem colocar aí cristianismo, islamismo, judaísmo, tá valendo, tá? 3. As cidades-estado foram a principal forma de organização política da civilização mesopotâmica. O que são cidades-estado? Cidades-estado são cidades que possuem uma certa independência, possuem leis próprias, um governo próprio, uma moeda própria. Então, assim, na Mesopotâmia tinham várias cidades e cada cidade tinha esse quesito de independência. Tinha o seu próprio rei, tinha suas próprias leis, tinha a sua moeda própria. Então, cidades-estados são cidades com leis, governo, moedas próprias. Só isso, também é bem simples. 4. Como era a estrutura social da Mesopotâmia? E aí a gente tem aquela pirâmide que vocês podem consultar lá na página 42.
Então, no topo dessa pirâmide, quem é o mais importante? É o rei, abaixo dele os sacerdotes, e depois vem militares, comerciantes, artesãos, camponeses, e lá na base estão os escravos. Lembrando a vocês, qual é a condição nesse período para uma pessoa se tornar escravo? Tem duas condições. Ou se for por guerra, porque uma lei de guerra presente naquele período é: se eu domino o território do meu inimigo, conseguir dominar o meu inimigo e invadir o território dele, tudo que tiver naquele território passa a ser meu, porque eu ganhei a batalha. Então, os pertences, objetos, casas, joia, dinheiro, tudo meu. E as pessoas que ficaram ali passam a ser minhas. E aí, nesse caso, aquelas pessoas vão ser transformadas em escravos. Então, ou por guerra, e o outro motivo era por dívida. Se eu estiver devendo muito e não tiver como pagar, eu posso me oferecer ou oferecer alguém da minha família como escravo, tá? Então, é só essas duas condições. Mas para responder aqui a pergunta do número 4, é só você copiar essa pirâmidezinha que está no próprio livro, na página 42, tá bom? 5. Explique o princípio de talião contido no Código de Hammurabi. Então, o Código de Hammurabi é um código de leis, o primeiro código de leis dessa civilização, né, do mundo, que foi encontrado, feito pelo rei Hammurabi, da Babilônia, e ele era baseado num princípio de talião, que é chamado olho por olho, dente por dente. O que significa esse princípio? Tudo que você fizer para alguém, você vai receber de volta. Então, se eu cometo um crime, uma ação, eu vou ser punida da mesma forma que eu cometi. É somente isso. Então, explique o princípio de talião. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, aquilo que eu fizer, eu vou receber. Beleza? Vamos agora para os exercícios contextualizados. Lembrando que os contextualizados não foram todos, foram apenas o 1, o 2 e o 4. Então, vamos lá. Número 1. Os sumérios foram um dos principais povos que surgiram na região da Mesopotâmia. Assinale a alternativa que apresenta suas principais características. Então, o que ele está pedindo aqui? Principais características dos povos da Mesopotâmia. Aliás, dos sumérios. Sumérios. A. Eram politeístas, ok? Nômades e praticavam agricultura. A única coisa que está errada aqui é nômade. Eles não eram nômades que ficavam se mudando o tempo todo. Todos os outros povos agora são sedentários, não são nômades, tá? Então, sublinha aí nômades para você saber que é o que está errado nessa alternativa. Então, a não pode ser. B. Adoravam um único Deus, monoteísmo. Já está errado aí. Inventaram a escrita cuneiforme, tá certo, e praticavam agricultura, também tá certo. Mas só a primeira parte que tá errado, eles eram politeístas. Então, sublinha essa primeira parte aí, adoravam um único Deus, monoteísmo. A B também não é. C, eram politeístas, tá certo, sedentários, tá certo, e usavam as águas do Rio Jordão para sobreviver. Não é do Rio Jordão, é ou do Rio Tigre ou do Rio Eufrates. Então, o Rio Jordão é outra coisa. Então, sublinha aí Rio Jordão, que é o que está errado nessa alternativa. Então, essa também não pode ser. D. Inventaram a escrita cuneiforme, ok, e tinham a prática monoteísta. Não, eles eram politeístas. Sublinha aí, politeísta é o que está errado, não é a letra D. Logo, o que sobra é a letra E. Adoravam vários deuses, politeísmo, certo? E inventaram a escrita cuneiforme, certo, tá? Então, a resposta da 1, letra E. 2. A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização suméria, devido ao fato de... E aí vamos ver aí o que está certo em relação à Mesopotâmia. Letra A. Ser o ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. Não, tá errado. B. Ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da Idade da Pedra para a Idade dos Metais? Não, nada a ver. C. Apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico? Nada a ver. D. Possui uma área agricultável extensa, ou seja, uma grande área para agricultura, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. É a letra D correta. Mas vamos olhar, abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas apropriado para o desenvolvimento comercial. Não, o correto é a letra D, tá?
3 não fazemos, então vamos para 4. Tem aí um textinho da 4 que fala: leiam com atenção o texto a seguir, que reproduz trechos de um conjunto de leis produzidos na antiguidade. Que leis são essas que a gente fala? Código de Hammurabi, tá? Se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Se o homem tiver arrancado os dentes de um homem de sua categoria, os seus próprios dentes serão arrancados. Se um construtor fizer uma casa e esta não for sólida e caindo matar o dono, esse construtor será morto. O conjunto de leis destacado anteriormente refere-se a... Já dei a resposta. Letra A. Introdução dos princípios defendidos pela religião cristã na legislação romana ocorrida no século IV depois de Cristo. Não, nada a ver. A lei das 12 tábuas que regulamentava a condição de pessoas escravizadas durante o início do processo, né? Também não. C. As determinações criadas em Atenas a partir do século VII a.C., né? Também não. D. As punições que o faraó egípcio aplicava aos sacerdotes? Também não. Então sobra a letra E. Ao Código de Hammurabi, produzido na Mesopotâmia por volta do ano 1750 a.C., tido como uma das primeiras leis escritas existentes. Então é a letra E. 5 não era para fazer. Vamos para os exercícios de aprofundamento, que estão moleza. Então, número 1, observe a imagem abaixo. Letra A. Qual é o nome dessa construção? Zigurate. B. A quem eram dedicadas as construções como essa, os zigurates? Qual era a função delas? Eram dedicadas aos deuses. E qual é a função delas? Além de uma função religiosa, armazenar alimentos. Respondemos isso lá nos conceituais. 2. Leia atentamente o texto abaixo. Artigo 200. Se um homem arrancou um dente de um outro homem livre, igual a ele, arrancarão o seu dente. Artigo 201. Se ele arrancou o dente de um homem vulgar, pagará 1/3 de uma mina de prata. Artigo 202. Se um homem agrediu a face de outro homem que lhe é superior, será golpeado 60 vezes diante da Assembleia com um chicote de couro de boi. Esses artigos pertencem ao célebre Código de Hammurabi, primeiro registro escrito de leis que se tem notícia. Então responda: quais normas segue a lei de Talião? Qual é a norma? Olho por olho, dente por dente. O crime que você comete, a punição vai ser semelhante. Somente isso, tá? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para esse textinho aqui. Percebem que a punição é diferente? Ela vai depender da posição social que você tem. Por exemplo, aqui no artigo 200, ele fala: se um homem arrancou um dente de um outro homem livre, então, é de um homem livre para um homem livre. O artigo 201, se ele arrancou o dente de um homem vulgar, de um homem qualquer, que não tem prestígio, ele já vai ter que pagar 1/3 da mina de prata. O artigo 202, se um homem agrediu a face de um outro homem que lhe é superior, então ele só agrediu a face, ou seja, deu um tapa na cara. Normalmente o que ia acontecer era para ele receber um tapa na cara também. Mas o que ele fala? Se eu fizer isso com uma pessoa que é superior a mim, que é mais importante, ele vai ser golpeado 60 vezes e com um chicote de couro de boi, ou seja, um chicote firme que dói mais. Então, tá vendo a diferença? Se fosse 2 pessoas iguais, comum com comum, ia ser só um tapa na cara. Como eu dei com uma pessoa superior, então eu vou ter uma punição maior. O que isso quer dizer? O Código de Hammurabi ele não era totalmente justo. A punição ia depender da classe social que você pertencesse. Se vai um escravo fazer com um livre, é uma coisa. Se um escravo para um escravo fizer, é uma outra punição. Tá bom, gente? Então, se atentem a isso. Então, meus amores, terminamos esses exercícios. Eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Um beijo para vocês, se cuidem e até a próxima aula.